Eu até entendo que a galera vai ficar mais ausente das monitorias e assiste online, tá tudo certo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma das minhas grandes apostas para 2022. Eu já tinha conversado sobre isso com vocês, alguns, né, os que eu acompanho presencialmente, sobre tabagismo no século XXI. É uma das minhas grandes apostas para 2022. Eu acho que é um tema que ele tem tudo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver compartilhando. Tá compartilhando pra vocês, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então, assim, é uma das minhas grandes apostas para 2022 justamente porque ela traz tudo que é a cara do Enem. Sabe, o governo tá intervindo, a fiscalização tá pesada, mas a gente vê que hoje existem outras formas de consumir tabaco que não são legalizadas e que o governo já fez a sua parte de proibir. Falta a população ter conscientização e termos medidas mais efetivas de fiscalização, certo? Falando sobre tabagismo no século XXI. Temos vários acrescentos a fazer aqui. Eu vou acabar trazendo várias coisas que não estão no slide, mas que eu dei uma lidinha antes de apresentar pra vocês. Porque, não sei se vocês viram, anteontem estava em pauta a liberação dos vapes, pods, né? E narguilés na Câmara dos Deputados e no Senado. E assim, isso é um ponto muito complicado, porque ele envolve alguns aspectos legislativos que a gente não aprende na escola, que eu queria trazer para vocês hoje, e que são muito relevantes para o estudante conhecer a rotina de maneira geral, tá? Mas, gente, de antemão, o que faz uma droga ser liberada, tá? Qualquer droga, qualquer procedimento psicoterapêutico. O que faz esse procedimento psicoterapêutico ser liberado? A gente tem 3 instâncias máximas. Primeira instância é a ponderação de pontos positivos e pontos negativos. Então, vamos tentar entender. Quando o tabaco foi liberado no Brasil, não haviam provas suficientes dos seus malefícios. Por quê? A nicotina ela surge ali na década de 20 do século passado, 1910, 1920, no formato de consumo de cigarro a nível comercializável, tá? Só para vocês terem uma noção, e já começando a pontuar sobre drogas de maneira geral, nesse momento as drogas já eram bem conhecidas, só que existiam as drogas de cada região, né? Então, o Nordeste, por exemplo, não sei se vocês lembram, ele começou com a produção de tabaco lá em 1600, tá? No período colonial. A colonização do Brasil começou com algumas drogas, né? E o tabaco foi fortemente cultivado na região do Nordeste. Então, era muito comum, era muito aceitável naquela época que cada região tinha suas drogas específicas, né? E as pessoas consumiam. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a maconha, né, a marihuana, ela era bem disseminada, né? Então, para aquela galera, o consumo de marihuana era algo natural. E assim por diante. Só que o que aconteceu? O que começou a acontecer? A galera começou a perceber que é possível comercializar essas drogas. E aí surgiu as indústrias de cachaça, de cigarro e suas devidas proibições, tá? Então, todas as drogas que a gente vai comentar aqui, tudo tem a ver com o contexto de 1910 e 1920. E eu vou acabar comentando sobre várias drogas, porque é relevante hoje a gente trazer essa visualização dessas várias drogas, beleza? Então vamos voltar para o contexto, 1910 e 1920, começa-se a comercialização de drogas de maneira geral e essa industrialização. Antes, para você ter acesso à cachaça, aqui no Nordeste, por exemplo, tínhamos produção de cana-de-açúcar forte e isso era feito. Vamos imaginar no Japão. O Japão hoje tem o saquê. O saquê é uma produção através do arroz, que é um alimento natural de lá. Então, eu quero que vocês entendam isso. Existiam drogas, mas as drogas eram uma coisa muito concentrada. Quando a gente passa para o processo de comercialização, algumas drogas são barradas desse processo pelo contexto que estava se vivendo na época. Por exemplo, a maconha. Gente, por que a maconha é proibida? Vocês têm noção? Alguém aqui já ouviu algum documentário falando sobre, viu? E, gente, eu já de antemão, não estou protegendo, estou passando um contexto histórico e sociológico para vocês. Se vocês quiserem, depois eu passo o documentário que fala sobre isso. Mas a maconha, ela foi proibida no Brasil e em todos os países por iniciativa dos Estados Unidos. E essa iniciativa teve muito a ver com o início
do apartheid étnico-racial. Então era muito comum que homens e mulheres de etnias diferentes se relacionassem. A população associava a marihuana, a maconha, muito mais à população negra dos Estados Unidos. E muitas vezes, para justificar essas relações étnico-raciais que eram meio proibidas, dizia-se que as mulheres estavam loucas pela maconha. Dizia-se que a maconha causava acessos de loucura, da pessoa querer matar todo mundo. E começou um investimento muito forte para barrar essa droga por uma questão étnico-racial. Tá? O cigarro ele foi instituído de forma industrial porque percebeu-se, a medicina percebeu que ele era uma droga que tinha rápido vício e foi facilmente comercializada. Mas não era para a nicotina, para o cigarro ter sido comercializado. Por quê? A gente sempre avalia se uma droga a longo prazo, o que ela faz. Por exemplo, vocês conhecem Ritalina? Já ouviram falar? Ritalina, droga da inteligência. A Ritalina surgiu há 10 anos atrás para tratar TDAH, né, que é transtorno de hiperatividade e ansiedade. O TDAH, a gente sabe que a Ritalina tem efeito porque houve vários estudos. Mas a gente não sabe se a Ritalina, a longo prazo, o que ela causa. Será que ela causa Alzheimer? Será que ela causa Parkinson? Então, quando uma droga é instituída, depois de fazer estudos, a gente precisa fazer estudos a longo prazo. E as pessoas que vão usar essa droga por 20, 30, 40 anos, o que vai acontecer? Não houve isso com a nicotina. Houve uma facilitação do comércio porque a indústria veio muito forte do cigarro, porque era uma indústria muito lucrativa e isso foi liberado, entendeu? E foi liberado não avaliando o custo-benefício, não avaliando quanto trazia para o Estado, quanto se perdia para o Estado. O vape, o pod e o narguilé também são oriundos da nicotina, Bianca. Então, se o cigarro é liberado, vape, pod e narguilé deveriam ser liberados. Não. Hoje nós temos mais consciência social. Hoje nós precisamos ter essa mesma noção. Quem instituiu o vape? Vamos olhar nos outros países o que está acontecendo com quem usa vape, com quem usa pod por 5, por 10, por 15, por 20 anos, por 30 anos, e já vê as consequências. E a gente viu as consequências na pandemia, né? Porque por causa da pandemia, todo mundo trancado em casa, o e-commerce explodindo, houve a entrada desses produtos sem a legislação adequada. E com a entrada desses produtos aqui no Brasil, a gente começou a ver notícias. Não sei se vocês viram a cantora Doja Cat, né? Uma popstar. Que ela parou de cantar por semanas porque a garganta dela foi destruída com vape pod e narguilé. Não é só ela, tá? Teve vários exemplos aqui, eu só me lembro mais dela porque citaram ontem. Mas assim, viu-se que a longo prazo é uma droga que é viciante, é uma droga que o jeito como ela é ingerida no vape, no pod e no narguilé, ela vai causar mais dependência e tem consequências negativas. Existe hoje uma pneumonia específica do vape, tá? Que já foi diagnosticada. Mas isso se avalia a longo prazo, beleza? Então o que é que eu quero que vocês tenham noção? O tabagismo é todo o consumo, a gente vai conversar, mas é o consumo de nicotina. Tabagismo, vamos pensar na etimologia da palavra. Ismo, doença, tabas, tabaco. A doença do vício no tabaco. Tabaco, nicotina. Né? E aí surgem outras formas de consumo no tabaco que faz o tabagismo no século XXI ter outra visão. Era o que eu queria pra aula de hoje vocês terem em mente, beleza? A estrutura da aula vai ser o tradicional, a gente vai ler textos motivadores, vai ver a estrutura sugerida para a aula e vai trazer algumas áreas de conhecimento. O primeiro texto motivador ele é uma imagem, vocês perceberam, uma imagem bem grande, é um infográfico maravilhoso. Eu acho que eu vou ter até que colocar direto no infográfico. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Para vocês verem ele na folha de redação. Deixa eu mostrar aqui. Perfeito. Não, aqui. Gente, ó. Vamos ler o... Eita. Abri errado. Pera. Então vamos pelo slide mesmo. Vai ficar feio, mas vocês vão ver. Que pena. Bem, o slide, a primeira imagem é um infográfico bem completo. Trazendo pra gente como é o mercado do tabagismo e essa avaliação que sempre se tem na consciência social. Qual é o lucro, qual é o custo, né? Então vamos aqui, vocês verem que... Deixa eu ver se vocês estão vendo.
Estão vendo sim. Então, assim, essa é a primeira imagem da gente. Essa imagem aqui a gente vai focar em entender, né, esse grupo. Primeira imagem coloca número de mortes ligadas ao cigarro em milhares por ano. Então, ele coloca como a maior causa as doenças cardíacas. 36,7 milhares ao ano morrem com a decorrência do cigarro por doenças cardíacas. 24,8 por DPOC, é uma doença que... DPOC é uma doença engraçada, depois eu vou contar pra vocês. É uma doença que só existe por causa do cigarro, tá? Cânceres, de maneira geral, tirando os de pulmão, 23 milhões. Cigarro, tabagismo, é cancerígeno. 21,9 são cânceres de pulmão. 15,1 são causas de AVC e 8,4 são causas de pneumonia, tá? Então a gente vê aí as consequências desse consumo do tabaco, tá? E avaliando, é isso que eu falei, que eu quero que vocês entendam. Quando a gente pensa em tabagismo, quando a gente pensa em consumo de qualquer droga, a gente tem que pensar de maneira em consciência social, que é o que o governo precisa fazer. O quanto isso dá para a população e o quanto isso tira. De fato, gente, se a gente for parar para analisar, quando eu coloco qualquer produto dentro do sistema, isso beneficia a população, tá? Então a galera vai comercializar, vai existir uma troca de renda, isso é importante para o Estado. Mas a gente precisa pesar a balança de custo-benefício. Quanto se ganha hoje com o tiozinho na venda que vende cigarro? Quanto se ganha com as indústrias, com os empregos que são gerados? Em contrapartida, quanto se perde, né? Quanto a gente perde financeiramente, gastando com SUS, gastando com pessoas que falecem de cânceres, pessoas com os malefícios devidos. Então a gente tem que ter essa noção quando a gente avalia o custo-benefício. Seguindo a análise, ele continua pra gente. Esses problemas de saúde custam 21 bilhões para os cofres públicos, tá? E isso é a nível de Brasil, tá? Esse infográfico aqui é brasileiro. A nossa fonte, inclusive, só para vocês saberem, tá aqui embaixo, é o PNAD, tá? Que tirando o IBGE, é a maior fonte de pesquisa do Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio. Bem, isso aí custa 21 bilhões para os cofres públicos, tá? E a gente pode avaliar até quanto isso vai render do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, chega a 0,5 do Produto Interno Bruto, beleza? Seguindo, isso é 30% dos recursos do SUS. Quanto a gente direciona para o SUS? É 30% do total. Continuando, rapidinho, gente, desculpem. As despesas por doença tá aqui direcionada, né? A maioria por doenças cardíacas, doenças pulmonares, o AVC, né? A gente fala tanto sobre derrame, AVC, não sei se vocês sabem, mas como área de conhecimento bem interessante, o AVC, gente, é a doença que mais mata no Brasil, tá? No Brasil é a mais importante, é o acometimento crônico que mais mata no Brasil. Isso é uma área de conhecimento riquíssima, porque quais são as causas de AVC? Alcoolismo e tabagismo, tá? Seguindo, a venda de cigarros traz uma arrecadação de 6,3 bilhões em impostos. Então veja, o cálculo, 6,3 bilhões de arrecadação e 21 bilhões de custo. Ou seja, a conta não fecha. E aí vem a conversa da que aconteceu nessa atual semana, na legalização dos vapes, na legalização dos pods. A gente precisa ter a noção de que, para equilibrar essa conta, é necessário que a gente consiga equilibrar, avaliar se o vape pod vai ter esse benefício, se não vai ter. É simples, tá bom? Ou seja, veja que interessante, descontando a receita do lucro e do custo, dá um total de 14,7 bilhões. Em relação aos 105,9 cigarros consumidos por ano, isso aqui é uma conta que a gente costuma fazer na área de consumo, a gente percebe que R$ 3,90 é o custo de cada maço de cigarro para custear esse sistema. Todo mundo paga R$ 3,90 para custear os seus próprios gastos quando ele for ter um acometimento. E o SUS perde com isso. E a população perde com isso. Então, gente, vejam como é um tema rico. Por que é um tema rico? Porque é um tema que, de certo, a gente precisa avaliar as bases, que é o que a gente começou no começo. Quais são as bases que tornaram o álcool e o tabaco serem permitidos no país? As nossas bases são americanas. Tá? Em 1910, 1920, a indústria cachaceira no Brasil
e nos Estados Unidos era riquíssima. A gente tinha uma união muito forte. Vamos lembrar, República Velha, né? A nossa origem, a nossa independência vem do American Way to Live, né? Vem lá do tio... Esqueci o nome do cara dos Estados Unidos, mas o tio Sam, lembrei. Vem do tio Sam. Então a gente só bebe e fuma, liberado, lícito, por influência. Mas a gente tem que avaliar a longo prazo que isso aqui não traz benefício, que isso aqui traz custos para o Estado. Se é uma coisa que traz custos para o Estado, ela tem que ser proibida. Por que cocaína? Por que crack são proibidos? Porque eles custam muito para o Estado. Porque as pessoas vão ter mais déficit do que ônus. E cabe ao Estado controlar isso. Beleza? Partindo agora em segmento. Texto motivador 2. Texto motivador 2 da gente, ele é um texto, está disponível no Parrot, é uma fonte organizacional, e ela coloca: Dia Mundial Sem Tabaco 2017. Vamos vencer o tabaco em favor da saúde, prosperidade e o meio ambiente. Então veja, o primeiro texto motivador ele pensa politicamente no sentido de custo ao SUS e consequências no sentido da saúde individual e coletiva da população. Aqui não. Aqui só por ler a nossa fonte aqui embaixo, ó, disponível em, a gente já sabe que é uma fonte provavelmente ambiental. Tá bom? Então vamos fazer a leitura. O uso do tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas a cada ano e custa a famílias e governos mais de 1,4 trilhão por meio de despesas de saúde e perda de produtividade. O tabaco ameaça tudo, diz a diretora-geral da OMS, Margaret Chan. O tabaco exacerba a pobreza, reduz a produtividade econômica, afeta negativamente a escolha de alimentos consumidos pelas famílias e polui o ar interior. De acordo com ela, ao se adotar medidas firmes para o controle do tabagismo, os governos podem proteger o futuro de seus países, protegendo a população, independente de consumirem ou não esses produtos mortais. Além disso, são geradas receitas para financiar a saúde e outros serviços sociais, bem como evitados os estragos que o tabaco causa no meio ambiente. Esse texto aí é riquíssimo, você já pega 30 teses daí. Você pega a tese de como isso vai relacionar famílias pobres com mais consumo. A gente pensa muito também na questão social que ele trouxe e ambiental, que a gente para pouco para pensar, né? O que acontece com aquela pituca de cigarro que é jogada no meio da rua? O que acontece com os indivíduos que vivenciam a realidade de fazer a limpeza dessas ruas, né? O que acontece com, de maneira geral, meio ambiente. Também pensar que se é um produto que é massivamente consumido, ele custa para a população. Todos os países se comprometerem com a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que visa fortalecer a paz universal e erradicar a pobreza. Entre os principais elementos dessa agenda estão a implementação da Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco até 2030, reduzir em 1/3 o número de mortes prematuras por causa de DCNTs. Eu vou explicar o que é isso. Basicamente, gente, isso aí, o objetivo é que o tabaco foi liberado há anos atrás, sem ter noção dos custos que ele tem para o Estado. Hoje a gente pode fazer o contrário. Hoje a gente pode tentar reduzir pelo menos a quantidade, criar sistemas de cadastro para aos poucos a gente reduzir isso, tá? Texto motivador 2, riquíssimo. Texto motivador 3 é mais um infográfico, bem próximo, mas ele traz agora um pouquinho dos riscos, né? Então ele traz as mortes por cigarro, os efeitos no cérebro, os efeitos na boca, na natalidade, os acometimentos pulmonares, cardíacos e gastrointestinais. Então, esse texto aqui não é tão rico, não. O que eu quero que vocês foquem na aula de hoje? Vamos focar em algumas áreas de conhecimento relevantes. Gente, na hora de fazer a redação, na introdução, eu aconselho vocês cativarem o corretor. Esse tema aqui é muito fácil você cair na mesmice de falar que, porque existe influência, porque existe influência, existe a mídia. Calma, não é só isso, tá? Não vamos falar só sobre isso, vamos falar sobre outros aspectos. Vamos falar sobre questões psicológicas relacionadas a isso, porque muitas vezes quem fuma tem problemas psicológicos. Quem não tem aquela sua tia, aquela sua avó que fuma só quando está estressada. Então vamos avaliar um pouquinho a mais. Eu sempre peço para vocês, por favor, quando pensar num tema, lembre de alguém que sofre daquilo. Você conhece alguém que fuma? Você conhece algum jovem que fuma? Algum amigo seu? Qual é o motivo dele? É estresse? É isolamento? É falta de apoio psicológico? É dependência mesmo? Né?
é muitas vezes essa necessidade até de autodestruição. Então a gente precisa parar e pensar como a perspectiva afeta pessoas que a gente conhece, tá? Tentem cativar nessa contextualização, tentem trazer coisa diferente, porque o tema é chato, é um tema cansativo. Eu só não aconselho começar essa contextualização com áreas de conhecimento riquíssimas, tá? Por quê? Porque é um tema que não tem tanta área de conhecimento assim, tá? Tem pouca filosofia que traz, tem pouca sociologia que traz, tem contexto histórico, que é legal, tem contexto geográfico pouquíssimo, então a gente só tem história e literatura, citações e áreas de conhecimento dados, tá? Então evita gastar áreas de conhecimento na introdução dessa redação. Em relação à tese, a gente pode citar a influência cultural, o aumento dos casos, os novos tipos de consumo. Bianca, vape entra? Pode entrar? Narguilé entra? Claro que sim. Esses influencers, o que é que eles estão mostrando todo dia nas suas redes sociais? A maioria nem sabe que é proibido, vape pode, minha gente. Sabe? Então lá fazendo, como é que eles chamam? Recebidos pra ganhar a grana deles, sem saber que aquilo ali é uma droga tão proibida quanto maconha, tão proibida quanto crack, tão proibida quanto cocaína. Proibido. Claro, não existe a mesma perseguição policial. Deveria existir. Mas, proibido. Tá? Beleza. No desenvolvimento, cuidado para não ficar no senso comum, cuidado com os problemas que você vai colocar. Bianca, eu quero falar sobre a influência dos amigos para que outra pessoa inicie no fumo. Beleza, tem como solucionar isso. Isso é um problema que dá para ser solucionado. Cuidado, tá? Cuidado para você não acabar discutindo alguma coisa que você não consegue resolver. Isso é importante. Seguindo aqui, em relação à conclusão. Em relação à conclusão, na hora de pensar nas soluções que você quer trazer, pense em algo legal, pense em algo bacana, pensa num sistema de identificação, pensa num controle, numa quantidade. Bem, eu quero proibir o tabagismo no Brasil. Proíba, tá? A solução você pode trazer ideias se você quiser, principalmente se sair dessa história de palestras, tá? Sai de palestra, corre de palestra, corre de campanha de consciência. Já fizeram, não deu certo. Inclusive, se você quiser colocar no seu desenvolvimento, é visto que existem campanhas, mas a abrasão não é forte. Por quê? Precisamos intervir em outro viés. Aí você vai dizer o seu viés. Se você acha que seria suporte psicológico, se você acha que seria redução da quantidade, limitação desse mercado, vá com Deus. Aposte no que você, no como você pode ser diferenciado. Áreas de conhecimento temos poucas, tá? Mas eu só queria que vocês conhecessem. No Brasil, aqui no Brasil, o maior dono de cigarros é o pastor Pôncio. Quem sabe um pouquinho de fofoca sabe da família Pôncio e tal. Então, vemos, temos um pastor que é dono de uma empresa de cigarros, uma das maiores, uma que mais vende dentro do Brasil. Então, assim, isso é engraçado porque a gente tem que lembrar que o consumo de cigarro na pandemia da Covid-19, ele foi indicação de grupo de risco, tá? Então, uma pessoa que fuma, ela é tão doente quanto um obeso, tá? Que também era grupo de risco na pandemia, tão doente quanto o idoso. E a gente não cria essa conscientização. É uma área de conhecimento. Outra área de conhecimento são os cigarros eletrônicos. Qual é a área de conhecimento aqui, Bianca? Você tem a noção de que há poucos estudos apresentando as consequências a longo prazo do cigarro eletrônico, mas já a curto prazo já tem pesquisa, temos pneumonias específicas, temos casos vários de famosos, de atores que pararam de cantar por causa do vape, né? Em relação a ainda sobre vapes, pods e fica lá embaixo. Em relação a vapes, pods e narguilés, a gente também tem que ter a noção de que a nicotina é cancerígena. E quando você ingere ela no vape, no pod, no narguilé, existem altas cargas tabágicas, tá? Pra você ter uma noção, um cigarro tradicional, ele tem em torno de uma concentração equivalente a 3 miligramas por decilitro. Vai gerar 3 miligramas por decilitro no seu sangue de nicotina. Um vape, que é aquele que solta bem muita fumaça, ele tem 5 ou 7, já é mais. E existe o pod, que é um negócio que você coloca uma hiperconcentração. Um pod chega a ter 50 miligramas por decilitro de nicotina. Então, tem a carga tabágica de quase 20 vezes um cigarro tradicional em uma tragada.
Então, altas cargas tabágicas, altos níveis cancerígenos. A gente tem que falar um ponto. Existe uma contradição na literatura, só pra vocês saberem. Porque o vape ele tem apenas nicotina e o cigarro ele tem 4.700 substâncias, né? Mas existe uma contradição na medicina se a nicotina é ou não cancerígena. Existem estudos que falam a favor, existem estudos que falam contra. Então, como a gente não tem certeza, até que se prove o contrário, nicotina é cancerígena, bem como todos os outros componentes. Então, estar tomando alguma coisa que é só mais limpa do que ela não evita câncer. E a gente não tem como saber disso, a não ser a longo prazo, tá? Aqui, os documentários que eu queria que vocês conhecessem, tá? Temos o Obrigado por Fumar e O Informante. Gente, O Informante é incrível, 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 incrível. O Informante é a história de um cara que viveu justamente nessa ascensão do mercado nicotínico, mercado de tabaco. Mais ou menos ali na década de 20, na década de 60, 40, eles passavam esses ensinamentos de um para o outro sobre maneiras de como burlar a legislação e esconder das autoridades o mal do tabaco. E aí esse cara ele acaba sendo demitido e ele é um informante que fala os erros do tabaco, ele fala sobre a indústria do tabaco, a implementação do tabaco, e é riquíssimo, tá? Vocês vão amar. Obrigado por Fumar também fala a mesma coisa, mas agora sobre como eles manipulam a televisão nessa questão, beleza? Gente, ó, a aula de hoje era sobre isso. Queria destacar alguns aspectos ainda fora dessas apresentações. Queria que vocês lembrassem que o cigarro, que a nicotina, é o ansiolítico mais potente que existe na farmacêutica. Então, é muito comum pessoas com ansiedade não diagnosticadas terem vícios muito rápidos. Também queria destacar que o fumo, vocês vão ver no texto motivador, vocês vão ler o texto motivador, vocês vão ler, vocês vão fazer a redação. E o texto motivador ele destaca como a nicotina, quando fumada durante a gravidez, ela também gera maior dependência dessa criança quando ela nascer e ficar mais jovem. Então, a gente precisa também condenar esse tipo de conduta, tá bom? Para finalizar, tentem fazer a redação sobre esse tema, me enviar ainda hoje. Sejam, assim, acaba sendo mais prático para vocês, eu acredito, se vocês fizerem dessa maneira. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, entenderam direitinho, como é que tá a cabecinha de vocês. Vocês entenderam tudo certinho? E aí, alguma dúvida, gente? Porque assim, eu acho que tabagismo vocês têm tantas áreas de conhecimento que eu quis trazer só novidades. Mas provavelmente vocês já sabem disso aqui que eu tô falando e até mais. Mas lembrem de expor pessoas. Lembrem de lembrar de pessoas próximas a vocês que passaram por essas realidades. Beleza? E trazer isso para a redação. Tudo certo, então. Aula finalizada por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Viu? E galerinha que eu vejo presencialmente, tenta produzir essa redação. Hoje tem correção lado a lado. A gente já faz a correção lado a lado. Beleza? É isto. Beijão. Finalizando a aula por aqui. Tchau, tchau.